Boa tarde, Tony. Boa tarde, promotores. Delegado, como é que o senhor está avaliando a chegada, por exemplo, dos peritos do Ministério Público? E esse momento, vamos dizer, no relacionamento entre o Ministério Público do Piauí e a Polícia Civil, no que se refere a essa investigação do caso da Fernanda, delegado? Uma avaliação sua desse contexto todo. Não, a Polícia Civil, em relação ao trabalho que está sendo feito, está absolutamente tranquila. Inclusive, eu estou trazendo esses debates todos entre o Ministério Público e a Polícia para mim, porque meu objetivo principal é deixar que aqueles que estão cuidando da investigação possam trabalhar sem perder a atenção com relação ao foco principal, que é a questão da investigação. O senhor acredita, então, que, por exemplo, a presença dos aqui tira o foco deles com relação ao caso? Não é bem a questão dos promotores, né? Mas principalmente o que repercute a nível de imprensa, a mídia procurando bastante os delegados para se manifestarem sobre uma ou outra colocação. Então, desde a semana passada que eu já estou trazendo para mim essas discussões e estou deixando o pessoal da investigação trabalhar com que atividade fim nossa. Agora, delegado, o senhor há de convir, enquanto o Ministério Público reafirma algumas convicções, a Polícia Civil anda com o freio de mão puxado. Aliás, essa não tem sido uma característica histórica da Polícia Civil. O secretário, por exemplo, de Segurança, Robert Rios, tinha um outro estilo. São estilos pessoais. Mas a polícia pode, em algum momento, dar indicativos do que esteja fazendo. Por que a Polícia Civil não faz isso? Por exemplo, a Polícia Civil já chegou à convicção de ser homicídio ou suicídio, pelo menos? Olha, Tony, nós não recebemos ainda a segunda reconstrução, só a primeira, que foi essa que nós passamos. Aliás, o exame de local de crime, né? Sim, senhor. Inclusive foi repassado já ao Ministério Público. Agora, a polícia tem o seu prazo e tem a sua forma de trabalhar. Cada pessoa a seu modo e a seu tempo. E nós podemos entender que ninguém tem como ditar o andamento do inquérito policial. E nós continuamos abertos a qualquer colaboração que se queira fazer para elucidar o caso. Não dá mão ao sapato, está tudo absolutamente tranquilo. O senhor se sente incomodado como delegado-geral pelo fato do Ministério Público, através dos promotores, não dar nomes, não dizer quem são as pessoas que eles entendem que sejam suspeitas de terem matado a Fernanda? Eu acho que se eles não estão dizendo, né, porque não se sentem, né, à vontade, ou não é o momento oportuno. Existem N motivos pelos quais eles não estejam querendo revelar. O que eu estou dizendo é que, se quiserem, encontra total apoio para qualquer diligência, qualquer investigação, o que se quer que se faça, nós encontramos apoio aqui. Inclusive, hoje mesmo, os promotores Ubiraci e Eliar chamaram a Procuradoria de Justiça um policial civil, né, para perguntar se ele tinha alguma coisa de informação a respeito desse caso. E um policial civil que ele está absolutamente fora da investigação, porque ele inclusive é lotado na Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária. Então, o que eu quero dizer é que se existe qualquer tipo de dificuldade, eu posso ser procurado, se é necessário que eles queiram qualquer diligência, não há necessidade de recorrer a um policial que está fora da investigação numa outra delegacia, a Delegacia de Crimes Tributários, mas que eu estou à disposição para o que eles precisarem, o que quiserem contar comigo, eu estou aqui à disposição. Tá bom, delegado James, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez ao Jornal do Piauí. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Boa tarde. Que policial, o senhor pode informar para a gente? Os senhores procuraram um policial civil? Olha, Tony, eu posso explicar isso. Nós, o Ministério Público, recebemos informações as mais variadas. Então, tomamos conhecimento que havia um policial que, numa determinada investigação, poderia nos fornecer elementos ligados, por exemplo, a algumas companhias de Fernanda Lages. Então chamamos o policial até o Ministério Público e conversamos com ele informalmente. Se nós entendêssemos, eu e o doutor Eliardo, que aquilo que ele nos repassou era de importância, nós tomaríamos até o seu depoimento por escrito. Enfim, mas depois de uma conversa com ele, nós entendemos que o que ele sabia não iria acrescentar em nada ao esclarecimento do caso Fernanda Lages. Então,
Nós agradecemos a presença dele no Ministério Público e o dispensamos. Então só isso. Olha, a polícia tem convicção, já disse aqui o secretário Raimundo Leite, já disse o delegado James, de que os serventes ouviram mais do que aquilo que disseram. A gente não sabe o que eles disseram agora, nesses últimos dias em que estiveram presos. Eu pergunto, o senhor também tem essa certeza de que os vigias e os serventes viram mais do que o que disseram? Não tenho tanta convicção disso, não. Não. Porque uma situação, em termos de barulho, é um corpo humano caindo. Outra coisa é um corpo artificial de algum produto que não estou bem a par do que foi, mas o que é certo é que não era com as mesmas características, a mesma densidade, material semelhante. É evidente que o barulho que um corpo humano faz ao cair daquela altura é diferente do barulho de um corpo, por exemplo, de plástico com alguma outra mistura. Teria que cair com a mesma densidade, com peso idêntico e a densidade idêntica, semelhante à situação do corpo humano. Portanto, eu não tenho assim tanta convicção de que os vigias tenham ouvido mais do que informaram, saibam mais do que o que informaram, sendo bom lembrar que o seu Domingos passou para o Miguel, e o Miguel nos disse lá na CICO que viu entrar um pessoal, e parou nisso. E quando ela dá a informação do pessoal, é compatível, mas isso é coisa antiga. 60 dias, vai já completar 60 dias. Quando ele diz que viu um pessoal entrando, é compatível com a atitude da Fernanda de ter feito o contorno pelos fundos do DENIT e ido para a frente da construção. É compatível. Compatível por quê? Porque ela não iria pelo fundo do DENIT por acaso, senão para apanhar alguém lá no fundo do DENIT. Isso ninguém é criança, é óbvio. Porque se você faz aqui reto na avenida, em poucos metros, você vai quase que o triplo pelo fundo do DENIT, num calçamento, num piso totalmente diferente, num horário assim, meio esquisito para ir por ali. Então, ela saiu do Pernambuco sozinha no carro, passou pelo fundo do DENIT, levando a crer, nos traz agora essa convicção de que ela passou pelo fundo do DENIT, apanhou uma pessoa, e quando no domingo de São Miguel entrou um pessoal, isso merecia ser investigado. Então essa pessoa terá ido no carro dela? No carro dela, do DENIT até a entrada do prédio. Até a entrada do prédio do Ministério Público. Mas é evidente, salta os olhos. Daí a colocação do seu Domingos ser o pessoal. O Domingos disse para o Miguel, e o Miguel nos confirmou, entrou um pessoal, então tem que prender som para poder dar essa informação. Ele não já deu a informação? Por que ele não investiga? Olha, o senhor já disse também, doutor Eliardo, que quando o senhor fala de cá, o suspeito se mexe de lá. Tem acontecido isso ainda? Como tem sido o comportamento desse suspeito para o senhor, para o Ministério Público, diante do que o senhor tem dito atualmente? O senhor está monitorando esse suspeito? De maneira nenhuma, eu não tenho, assim, nada pessoal, tem que ficar tudo muito claro. As pessoas, infelizmente, distorcem as minhas palavras, tentam confundir, porque eu tenho esse meu jeito de ser, eu não sou obrigado a ser igual a ninguém, eu sou o que sou, e sou autêntico, e sou honesto, eu sei disso, eu falo o que eu sinto, e com convicção, e com responsabilidade. Eu perguntei isso. Sim, mas eu lhe respondo objetivamente. Ninguém, além dos policiais, tem se levantado com tanta excitação e com tanto mau gosto quando se fala, como se não pudéssemos criticar coisa nenhuma, falar coisa nenhuma acerca dessa investigação, como se a gente fosse aqui alguns idiotas para estar aplaudindo alguma coisa que não merece aplauso. Bom, eu perguntei isso para o senhor já disse assim, olha, quando eu falo de cá, ele se mexe de lá. Porque o senhor disse hoje que o homem que matou a Fernanda está muito nervoso. O senhor não disse isso hoje? Mas ele está nervoso, precisa tomar água com açúcar. O senhor disse isso? Eu disse, mas não que esteja incomodado comigo. Eu disse que a pessoa que matou Fernanda, eu tenho essa informação, e ele, só para ele saber que eu sei, se ele estiver me vendo agora e ouvindo, ele não consegue se livrar da imagem da cena do crime, do que ele presenciou no crime. Como é que o senhor tem essa convicção? Isso é o que está atormentando. E ele precisa de ajuda nesse particular. E eu estou dizendo, eu não sou apenas promotor de justiça, eu não sou promotor de acusação, é bom que fique claro, eu não sou promotor de acusação e nem sou apenas promotor de justiça. Eu sou pastor evangélico por convicção, pretendo seguir carreira como pastor evangélico, pregador do evangelho. Como promotor, eu faço acusação contra ele no processo crime. E como pastor evangélico, eu estou disposto a dar um conselho, ministrar oração, o que for possível fazer para ajudá-lo. Eu não sou inimigo de ninguém, muito pelo contrário. Bom, a chegada dos peritos vai ficar até quando aqui? Eles vão ficar em Teresina até quando, doutor Biraci?
É muito pouco tempo. Na verdade, eles vão ficar até quinta-feira. Mas a necessidade deles terem vindo aqui e passar tão só 48 horas é porque também tem um trabalho a realizar no estado do Acre. Mas assim, o Ministério Público do Distrito Federal colocou os peritos à disposição do Ministério Público do Piauí para que nós repassemos a eles todas as informações e documentos para que eles possam acompanhar, mesmo que à distância, o que está sendo feito na investigação realizada aqui pela Polícia Civil. E sempre quando houver necessidade, eles inclusive falaram isso hoje para o Ministério Público, na frente do Procurador-Geral, do Subprocurador-Geral, quando for solicitado, houver necessidade da vinda deles ao Piauí, eles virão com todo prazer, porque essa foi uma determinação do Ministério Público do Distrito Federal. Quando eles deixarem Teresina, os senhores terão algo a dizer para a opinião pública? Os senhores imaginam que terão alguma coisa de mais concreta para dizer para a opinião pública quando os peritos deixarem Teresina e voltarem ao Distrito Federal? É possível que sim, ou talvez não, porque a visita deles, essa primeira visita, ela se dá exatamente, tem uma razão de ser, que é de que os peritos possam efetivamente entrar em contato pela primeira vez com aquilo que foi produzido aqui pela Polícia Científica no Piauí e também do estado da Paraíba. Então, essa é uma troca, primeiro é uma troca de impressão e de informação entre os promotores e o corpo técnico do Ministério Público do Distrito.